Vamos abrir a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, começando no versículo 3. Poderíamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto começa com uma frase muito importante. Tende em vós o mesmo sentimento. Obrigado, meu irmão. Que houve também em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de destacar o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esta frase, foi obediente até a morte, que está aqui nesse texto de Filipenses, ela faz referência a um dos atos mais formosos da vida de Jesus. Ele veio para empreender uma missão muito especial, que nós conhecemos muito bem. Uma missão que somente ele podia realizar. Essa de estabelecer no mundo o reino de Deus. E para este estabelecimento do reino de Deus, ele tinha que realizar uma obra na sua pessoa, com a sua pessoa. E mediante a sua pessoa, atingiria o propósito eterno de Deus, a salvação de todas as criaturas. Agora, para realizar esse propósito, o texto nos diz que ele foi obediente até a morte. O que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos esta manhã é justamente isto. Nós, como povo de Deus, nós, como famílias de Deus, cada um de nós como filho de Deus, nós precisamos ter uma obediência muito consciente, muito verdadeira, muito fiel ao nosso Deus e Pai, como Jesus foi. Deus não está pedindo o que ele pediu ao seu filho, é lógico. Mas toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito de Deus para que
a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus para a vida humana estivesse sempre presente diante de nós. Consequentemente, não só para ler, não só para admirar, mas especialmente para viver aquilo que Deus nos pede. Nós podemos pôr e devemos pôr a pessoa de Jesus como o exemplo de obediência. Ele foi obediente a Deus. Em tudo ele foi obediente. Obediente em deixar a glória eterna para ser como um de nós no mundo. E consequentemente, como um de nós no mundo, ter que passar por tudo que nós passamos. E ele fez em obediência. E em obediência ele sofreu muitas coisas que nós humanos sofremos. E às vezes com mais intensidade. Ele sofreu desprezo. Ele sofreu de um dos seus discípulos um ato tão cruel de vender o seu mestre por moedas. Jesus falou, pregou, ensinou as multidões. E depois as multidões gritavam, crucifica-o, crucifica. Mas Jesus foi obediente até a morte. Durante o seu ministério, ele muitas vezes falou sobre a sua obediência. Lá em Hebreus 10, 7, nós temos esta declaração de Jesus. Eis aqui estou. No rol da vida está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Que bom que cada manhã, quando nós acordássemos, disséssemos a Deus: Senhor meu Deus, meu Pai, um novo dia tu estás me dando. Nele eu quero fazer em tudo a tua vontade. Estaríamos seguindo a Jesus. Em João 5 nós encontramos outra palavra de Jesus. Evangelho de João 5:30. Ele diz aí: eu nada posso fazer por mim mesmo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essa primeira declaração de Jesus é interessante, ele dizer isso. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Jesus dava a primazia, o primeiro lugar ao seu Pai. Ele não dizia, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço o que eu gosto. Não, eu faço a vontade do Pai que me enviou. A obediência de Jesus foi total.
O seu eu nunca esteve numa evidência que dissesse que ele estava fazendo algo que não era de Deus. O seu eu estava submisso à vontade de Deus. Procuro não a minha vontade, e sim daquele que me enviou. É obediência. Depois, em João 10, 18, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, tenho autoridade para entregar, e aqui ele está dizendo a respeito da sua vida. Nós poderíamos, entre parênteses, colocar, tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Interessante, ele começa dizendo que ele tem autoridade para fazer algumas coisas, mas ele tem autoridade para fazer a vontade do Pai, para realizar os propósitos do Pai, aquilo que Deus queria que ele fizesse quando disse ao meu filho, vai à terra, ser como um homem e dá a tua vida em favor de muitos, para que se cumpra o meu propósito de salvação de todo aquele que vai crer na tua obra e para realizar aquilo que eu só posso fazer mediante o sangue de alguém que é puro, santo e verdadeiro. E tu és meu filho. E então Jesus diz, eu tenho recebido esta incumbência de entregar a minha vida. Depois eu vou reavê-la. A autoridade também de reavê-la. É um mandato, é um mandamento, é uma ordem que eu recebi do meu Pai. Jesus viveu no mundo como qualquer outro homem, outra criatura, sujeito a passar por, como eu disse, dores, desprezos e até a própria morte. Mas tudo ele passou em obediência ao seu Pai. Verdadeiramente Jesus, como um homem igual a nós, passou por momentos que ele podia deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Quando ele ia começar o seu ministério, depois do seu batismo, ele foi ao deserto e Satanás veio para tentá-lo. Justamente Satanás veio para que ele fizesse tudo ao contrário que Deus pediu para ele. E uma proposta que para nós humanos seria muito apreciável, né? Olha aqui, olha para o horizonte e vê todos os reinos da terra. Tudo isto eu te dou, me pertence, eu te dou. Naquele momento, Jesus disse, creio eu, ele disse para si mesmo, não estou aqui para fazer a tua vontade, nem para receber o mundo da forma que tu estás mandando, sugerindo. Eu estou aqui e citou a palavra de Deus para dar força ao que ele queria fazer, derrotar o inimigo. Mas ele declarou, lá no Evangelho de João 6, versículo 38, porque eu desci do céu eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus tem que ser para nós, que somos os seus discípulos, que fomos salvos mediante a obra que Ele fez por nós na cruz, pelo que é para nós, nós temos que ser os seguidores de obediência à vontade de Deus, à vontade do nosso Pai eterno. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, certamente por inspiração do Espírito Santo, Pedro escreveu: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quais foram os passos de Jesus no mundo? Os passos de Jesus foram certamente, corretamente, estes passos de obediência à vontade de Deus. E o texto está dizendo que ele deixou os seus passos, o caminho que ele andou, a estrada que ele percorreu, para que nós possamos seguir os seus passos. E se isso está aqui, meus irmãos, ninguém pode dizer, não, mas é impossível eu seguir os passos de Jesus. Meus irmãos, nós não almejamos a vida cristã vitoriosa? Nós não almejamos alcançar os píncaros mais altos da fé? Nós não queremos alcançar a vida profunda do amor, em todo o sentido do amor de Deus? Se Ele nos pede, Ele vai nos dar, se nós buscarmos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade, a seguir os passos de Jesus. Lá no passado houve um homem que foi tão obediente à vontade de Deus que aconteceu uma coisa única. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. O que significa que Enoque andou com Deus? Significa que Enoque andou em obediência a tudo aquilo que Deus pediu e ordenou para a sua vida. O que é obediência? Não é minha essa definição, mas eu tinha guardado e recordei. Obediência é a resposta viva de um ser à palavra de outro ser. Quando aquele que é superior a mim diz, faz isto, e eu vou fazer, estou sendo obediente a Ele. Deus leva a sério, meus irmãos, o fato que os seus filhos têm que andarem obedientes à sua vontade. Porque se Ele nos criou como um pai que tem responsabilidade da criação dos seus filhos, é para que os meus filhos vivam da maneira mais correta que vai fazer um bem supremo e eterno para Ele.
Então, a nossa obediência é a nossa resposta viva a um Pai que nos dá uma palavra para que a executemos. E, meus irmãos, a palavra de Deus é verdadeiramente a palavra de Deus. Eu tive uma experiência com Deus quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus me deu uma ordem que eu tinha que ser batizado nas águas. Eu fui batizado nas águas. Embora fosse um pastor que até então, por 22 anos, só batizava a criança de colo. E eu, um pastor, com 40 anos, Deus me disse que era para ser batizado. Depois do batismo, eu pensei, agora eu estou completo. Mas uma manhã eu estava orando e o Senhor disse, Erasmo, tu crês na minha palavra? Naquele momento, meus irmãos, eu relembrei a faculdade de teologia em São Paulo, onde eu estudei. Estudei tanta coisa. Mas era uma faculdade de ensino teológico muito liberal. E às vezes os professores chegavam a dizer, bem, o que está aqui não é bem assim, é assim. E diziam a maneira dele. Eu soube de um seminário de uma denominação lá do norte, que convidou um pregador para pregar para os alunos. E ele começou a falar, e ele era um desses modernistas bíblicos. E ele começou a dizer, esse versículo aqui da página tal, número tal, escrito assim, dessa forma, isso aqui foi colocado por alguém que não é, isso aqui não é de Deus. E havia lá no auditório um professor idoso, piedoso. E o professor foi para casa, esse velhinho, foi para sua casa, pegou uma Bíblia, que ele podia fazer o que ele fez, e cortou o que ele disse que não era para estar na Bíblia. Cortou da página. No outro dia o homem disse, isso aqui também não é assim, é diferente. E tudo aquilo que ele ia dizendo, ele ia e cortava. Quando terminou aquela série de palavras daquele homem, o professor esse nunca se manifestou. Mas no último dia, quando estavam fazendo a despedida, o pastor chegou para aquele homem diante dos alunos e dos outros professores e disse, eu quero entregar esta Bíblia, porque a minha Bíblia é esta, mas esta é a que o Senhor disse. E todos os recortes que o Senhor fez da Bíblia, eu recortei. Quero lhe fazer presente, porque esta é a sua Bíblia. Mas esta é a Bíblia de Deus para mim. Melhor lição, um seminarista, não podia ser outra. O que Deus me fez foi isso, ele me perguntou, tu crês na minha palavra? E eu me lembrei do seminário, que tinha também as suas nuances de modernidade, isso não é bem assim, não é bem assim. E eu disse, Senhor, eu vou te dizer, de hoje em diante, eu creio na tua palavra de Gênesis Apocalipse. E meus irmãos, nesses 62 anos de pastoreio, desde aquele dia que eu falei, eu preguei a palavra como está escrita neste livro. E eu quero ser obediente ao Senhor
até a morte. E se um dia eu disser qualquer falha que não está aqui, eu quero prontamente me arrepender e pedir perdão para o Senhor. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 6, Paulo tem esta declaração: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por que havia ímpios? Porque havia desobediência. Ímpio é aquele que não crê nas coisas divinas. Não observa os mandamentos de Deus. Mas diante dessa situação, aqui está o amor de Deus de uma forma tão marcante. Diante desta impiedade dos homens, o que é que Deus fez? Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo por nós. Para quê? Para que nós não sejamos ímpios diante de Deus. Antes sejamos obedientes à vontade e à palavra de Deus. E depois Paulo, no capítulo 11, 32, diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Eu interpreto esse texto aqui da seguinte forma: Deus falou aos pais pelos profetas, pelos patriarcas, Deus falou a eles. Deus quis que Israel fosse uma nação sua e que testemunhasse a sua pessoa no mundo daqueles dias. E Israel começou bem, mas continuou mal. E de um período após os profetas, quando Deus deixou de falar através destes homens, e chegou o último dos profetas, João Batista, houve um tempo. O Velho Testamento já estava escrito, o Novo Testamento não estava ainda, porque Jesus ainda não vivera seu ministério no mundo. Esse período aqui, por que é que Deus deixou todos encerrados na desobediência, sem a sua palavra? O texto responde: a fim de usar de misericórdia para com todos. Meus irmãos, se nós temos a salvação, foi porque Deus nos tirou da impiedade, nos trouxe para a salvação. E hoje nós temos salvação, porque vivemos não mais no período da desobediência, mas da misericórdia de Deus para conosco. O voto que todos nós, que fomos remidos pelo sangue de Jesus, devemos fazer a Ele, a Deus, é justamente este: Pai, eu faço um voto contigo, procurarei ser obediente até a morte. Assim teremos, irmãos, nessa vida de obediência, a beleza e a glória de Jesus em nós. Quem é que não quer ter a beleza
e a glória de Jesus em nós. Em si. Nós todos desejamos certamente. E o caminho é um só: obediência. A obediência é importantíssima na fé cristã. É uma das teclas da melodia do Evangelho. E a obediência é uma graça de Deus que Ele nos dá para que nós andemos segundo a sua vontade. Obedecer é acessível a todos nós. Basta nós nos comprometermos que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, mas obedecer aqui pode me trazer mal, fazer mal. Meu prestígio vai cair. Ou essas coisas que tais que nós humanos pensamos, ou que o inimigo sugere para nós. Nós temos que dizer a nós mesmos, ou inimigo, essa conversa não é comigo. O meu Deus sabe que se eu obedeci, eu terei o prêmio da obediência. O Espírito Santo nos foi dado para nos lembrar todas as coisas que Cristo Jesus ensinou, falou e que Deus colocou para nós realizarmos. Essa semana estava vendo a Bíblia e me veio um texto lá do Velho Testamento, do profeta Isaías. Ele diz assim: vai, pois, e apregoa esta palavra. É Deus dizendo para o profeta: vai, pois, apregoa estas palavras à banda do norte, isto é, na região do norte do país. E dize: volta, ó pérfida Israel. Que termo forte Deus usou. Pérfida. Deus dizendo isso para o seu povo. Que Deus nunca precise dizer isso para a igreja, nem para nós. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. E não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. E não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Que palavra de uma maneira forte e da outra maneira tão amorosa de Deus para o povo de Israel. Ele pede uma única coisa: volta para mim, Israel. Porque eu sou compassivo. Eu tive ira quando vocês estavam fazendo mal, mas agora eu tenho compassividade para dar a vocês. Vocês transgrediram, mas eu não manterei para sempre a minha ira. Eu sou teu Deus. Dá ouvidos à minha voz. Deus quer ser ouvido
se nós estamos numa situação de desobediência. E quando nós estamos nessa situação, Deus quer ser ouvido. O que o Senhor quer ouvir de nós? Uma declaração. Nós só podemos dar a Ele: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu errei. Eu fiz o mal. O que eu não deveria fazer, eu fiz. Mas, Senhor, eu confesso o meu pecado. Confessar os pecados de desobediência a Deus é o primeiro passo para nós termos o seu perdão. Mas não há perdão sem confissão de pecados. Senhor, me perdoa, e deixa no espaço esse pedido de perdão, o Senhor vai aguardar eu voltar e dizer: Senhor, perdoa, porque eu reconheço que eu errei, que eu fiz isto, que eu pequei, foi contra a Tua vontade, contra a Tua lei. Eu li na Tua palavra, mas eu fiz diferente, Senhor. Isso é confissão do pecado a Deus. E como Ele disse para Israel: se vocês voltarem, eu terei misericórdia de vocês. O pecado é perdoado por Deus quando nós nos confessamos a Ele e colocamos o nosso pecado diante dEle e pedimos perdão. Mas também nós temos que lembrar que Jesus foi obediente até a morte e Ele morreu na cruz para derramar o seu sangue para pagar os nossos pecados. Israel precisava fazer sacrifícios, mas Jesus veio e diz: agora acabou a era dos sacrifícios. Eu me sacrificarei por vós, todos que credes, todos que se arrependerem. Deus usou de misericórdia de Israel, mas usou de maior misericórdia para tanto aqueles do Antigo Testamento como nós do Novo Testamento, que compreendemos que o nosso pecado não pode estar em nós. Temos que levá-lo diante de Deus. Deus tomará e desfacelará o nosso pecado com o seu amor perdoador. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Uma vez que descobrimos os nossos pecados, confessando-os, colocando-os definitivamente nas mãos de Cristo, nós nos livraremos dele. Se assim nós fizermos, estaremos capacitados, aptos para percorrer o caminho da obediência que Jesus palmilhou e quer que nós palmilhemos, agora segurando a sua mão. Todo pecador tem direito a perdão, uma vez que confesse o seu pecado e coloque nas mãos de Deus. Deus espera a nossa obediência aos seus mandamentos, sua palavra, sua vontade. É da nossa parte ter sempre a certeza de que é possível obedecer a Deus em tudo o que Ele prescreveu para fazermos ou para deixar de fazermos. Para caminhar em obediência há sempre um sim e um não.
Um sim para aquilo que é de Deus. E um não para aquilo que não procede de Deus. Como filhos de Deus, não podemos viver uma vida dividida entre a vontade de Deus e a nossa vontade ou a vontade dos outros ou do mundo. Lembremos sempre que a obediência é possível somente quando temos uma vida de permanência em Cristo Jesus. Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós, Ele guiará os nossos passos pelo caminho da obediência ao seu Pai. Foi por isso que Ele disse: eu sou o caminho. Se andarmos com Cristo, andaremos no caminho da obediência, assim como Ele andou. Jesus é o caminho que leva à obediência. Meus irmãos, muitos esperam o perdão de Deus e depois ficam chorando. Deus não me perdoou. Deus não me deu a alegria do perdão. Isso acontece com aqueles que não levam o seu pecado diante do Senhor. Deus sabe a nossa situação, mas Deus quer um convívio nosso com Ele, que nós cheguemos a Ele como filhos e dizemos: Pai, como aquele da parábola, pequei contra Ti e contra tudo. E o Senhor vai dizer: Filho, o banquete espiritual que eu preparei para ti está preparado. Alegra o teu coração com o meu perdão. Nós temos que pedir perdão e provar a voz de Deus. A voz de Deus virá de diversas formas. Mas há uma forma especial que Deus traz. É a alegria do perdão. E quando nós temos a alegria do perdão, temos tudo. Passado desapareceu. O caminho da obediência está aberto para nós. Devemos manter a nossa esperança em Cristo. Ele sempre nos socorrerá. Ele é o intermediário entre o Deus e Pai da nossa pessoa. E sempre que nós pedirmos ajuda a Ele, Ele estará pronto a nos ajudar. E o Espírito Santo que temos conosco nos ensinará a receber o perdão do Pai. E então, nós seremos mais que vitoriosos. Eu vou deixar um rogo para os irmãos, um pedido aos irmãos. Nunca deixem que um pecado fique ferindo a consciência ou o coração de vocês. Nós guardamos as coisas no nosso coração e elas nos fazem mal. Ontem mesmo, lendo uma dessas revistas que circulam no nosso país, não religiosa, tinha um médico dando seu testemunho, que muitas pessoas sofrem disso, sofrem daquilo, sofrem de outras coisas, porque guardam raiva no seu coração, guardam rancores, isso, aquilo, pecados, ele não diz pecados, mas falhas, coisas.
Meus irmãos, isso é uma verdade que a ciência está descobrindo, que a palavra sempre ensinou. O mal do nosso coração prejudica a nossa vida espiritual em excelência, material e moral. Não vamos ficar com isso no coração. Levemos a Deus. Ele quer nos perdoar. Ele é o Deus do perdão. Ele é o Deus de amor. Para isso Ele deu o seu Filho. E o Filho foi obediente até a morte de cruz. Feito a confissão, ponhamos como um forte propósito conhecer ainda mais a vontade de Deus, que é sempre pregada, sempre ensinada, que o nosso discipulador trouxe a palavra da verdade que temos diante de nós na Bíblia. Vamos nos conhecer melhor a vontade de Deus, as leis de Deus. E então o nosso coração será cheio de paz, de amor, que a obediência sempre traz consigo. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, esta é a palavra que Tu colocaste no nosso coração para meditarmos nela. Que nenhum vento leve para longe de nós a Tua palavra. Dá-nos um coração para acatá-la. Dá-nos uma mente para entendê-la. E dá-nos o que é de maior importância, um amor pela Tua palavra. Se assim fizermos, nós sabemos que alegramos o Teu coração. Jesus se rejubila e o Espírito Santo vibra dentro de nós. Senhor, não nos deixe cair no pecado da omissão, ou de guardar o que não precisa estar em nós. Que nos libertemos de tudo isto, para sermos um filho Teu como Jesus é. Pai, que possamos também ser missionários Teus, ensinando o perdão aos que não sabem chegar a Ti para pedi-lo, buscá-lo e encontrar em Ti. Sim, em nome de Jesus nós oramos, Pai. E agora que a Tua bênção e graça esteja sobre todos nós aqui presentes. E essa bênção e graça de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, seja com todos nós nesta nova semana e em cada dia do nosso viver. Amém? Nós cantávamos um cântico, tu lembra isso? Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia. É o Salmo 100. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Entrai por suas portas. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ao Senhor servi com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos de louvor. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Entrai por suas portas com ações, ações de graça, e nos átrios do Senhor com cânticos de louvor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Sabei que o Senhor é bom, bendizei-lhe a misericórdia de geração em geração. Sabei que o Senhor é fiel. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia.